Olá, continuando nossa sequência de vídeos sobre a casa, o sonho de construir uma casa, por onde começar. No último vídeo nós falamos sobre a escolha do terreno e o que isso implica e como isso é importante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto. É importante a gente entender todo esse processo. Quando nós falamos de projeto, o que isso está envolvido? Por que o projeto de uma casa é importante? Por que eu não posso fazer um rascunho, um rabisco e passar na mão do pedreiro e ele ir lá e construir? Porque quando a gente fala projeto, o ato de projetar é pensar de uma maneira sistêmica, de uma maneira completa, em algo que é muito importante, né, por conta da durabilidade que esse produto vai ter, no caso a casa, né, e também por conta do investimento, que é um grande investimento. Então, isso tudo é importante a gente começar falando sobre como organizar tudo isso, toda essa ideia de construir. E o primeiro instrumento que nós temos é o projeto. E por onde ele começa? Bom, começa pelo contato que você tem com o arquiteto. Vou falar um pouquinho sobre como é aqui no escritório. O cliente nos procura e normalmente nós marcamos uma reunião que chamamos de briefing. E essa reunião é para entender os anseios do cliente. Quais os sonhos, o que ele deseja, ainda que do ponto de vista técnico não haja preocupação ainda, mas quais são as necessidades, os valores que esses clientes têm. Isso é muito importante para nós nesse primeiro momento. Então, a gente chama de briefing. É uma relação de coisas que o cliente vai nos trazer para que nos dê subsídios para começarmos a entender e iniciar o projeto propriamente dito, né? Bom, o projeto ele é composto de várias fases. Hoje eu vou falar da primeira fase, que é o estudo preliminar. Então, a partir do briefing do cliente, nós entraremos no estudo preliminar. Então, o que quer dizer isso? O próprio nome diz, né? É um estudo, então não é ainda nada completo, final, e ele é preliminar, por quê? Porque ainda não foi aprovado pelos clientes. Em que consiste esse estudo? Antes de começar esse estudo, é necessário uma visita ao local onde vai ser construído a obra e nós procuramos entender, às vezes até 2 visitas são necessárias para a gente entender qual é a dinâmica, por exemplo, do sol naquele local, a topografia, os ventos, enfim, são condicionantes que nos dão informações importantes para a gente definir, começar a desenhar, definir o projeto propriamente dito. E aí, a partir daí, nós vamos para a prancheta, né, que a gente chama, ou para a tela do computador e começamos a elaborar o estudo preliminar. Esse estudo, ele consiste então da captação das informações que o cliente trouxe, dos seus anseios e das condicionantes do local. Então a gente vai fazer um alinhamento de todas as informações, bem como com o gosto arquitetônico que porventura o cliente tenha mostrado, né? Ou também o estilo que a gente sempre defende aqui no escritório como um estilo de arquitetura perene, uma arquitetura que não vai cair de moda, digamos. E feito isso, esse processo ele demora um tempo, porque não dá para a gente metrificar às vezes o tempo que demora, porque o estudo depende também um pouco da intuição, depende das inspirações e que a gente busca para desenvolver esse projeto. Bom, feito isso, a gente finaliza o estudo e apresenta para o cliente. Então, é uma primeira ideia, principalmente da planta, e aqui nós não vamos chamar de planta baixa, porque planta, quando a gente entende planta, ela já é baixa mesmo, né? É o desenho como se a gente estivesse vendo a casa de cima sem telhado nenhum, né? Então, isso que a gente chama de planta. E
apresentamos para o cliente e também uma ideia de fachada à frente da casa para ver se isso agrada ou não. E aí, tendo essa segunda reunião de apresentação, nós começamos aí sim a falar sobre desenvolvimento de projeto. E nesse momento o cliente pode gostar ou não, pode fazer algumas exigências, pode pedir algumas alterações, que é dentro normal, isso acontece normalmente. E a partir daí nós vamos para a próxima fase, que a gente chama de anteprojeto, e que vai ficar para o próximo vídeo. Tá bom? Um abraço a todos.